Hoje quem vai nos trazer a palavra é o pastor Paulo. Amém? Quem veio de manhã, levante a mão. Foi bênção, né? Quer apanhar de novo, mas vai ser bênção, viu? Brincadeira, a palavra de manhã foi uma bênção, eu tenho certeza que a noite vai ser tremenda. Estenda as suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por renovar as forças do teu filho. Continue dando graça, continue derramando da sua unção, capacitação, revelação do alto. Pai, que não seja ele, mas o Senhor através da vida dele. Pai, abra, Senhor, os nossos ouvidos, escancar o nosso coração para receber tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Tá bom o trem aqui, né? Glória, glória a Deus. Ai, Jesus. Opa, minha cabeça cansada lembrou. Gente boa, cadê os homens fortes desta casa? Levante a mão. Os fracos também, vai, levanta, brincadeira, né? Levanta a mão. Tem um monte assim, ô Jesus, está acontecendo? Hã? Só Deus, hein? Gente boa. Tia Ana, fica em pé aí, tia Ana, faz favor. No final do culto, eu vou pedir um favor para vocês que levantaram a mão e os que não também. Para se dirigir ali no estacionamento, lá no cantinho, porque ali tem a sala do bazar ali, o depósito do bazar, vai precisar tirar umas coisas de lá, viu? E vocês precisam fazer isso, porque amanhã vai ter a mulherada aqui e não um número grande, viu? Porque elas dão conta também, viu? Mas não vai estar no número grande, então vamos facilitar esse trem, e aí você ajuda, procura a tia Ana e os seus santos, vão estar ali já esperando vocês. Quando o culto terminar, pode ir lá no cantinho que eles vão estar lá. Amém? Então tá bom. Posso confiar, né? Ixi, Jesus. Amém, glória a Deus, bom estar aqui de novo. Eu sempre tremo e temo quando eu estou diante do povo de Deus, quando eu estou diante da igreja, quando eu estou diante do próprio Deus. Para ser sincero, eu ainda não me acostumei a trazer as minhas mensagens de manhã e de noite, mas bora lá, né? Encontrei alguns irmãos aqui hoje, e eles falaram, eu vim de manhã. Eu falei, eu sei, eu te vi. E aí eles falaram assim, eu vim de novo. Falei, amém, viu? Perdão pelas pedras no feijão, né? Feijão foi escolhido assim, foram as pedras. Fique em paz, está tudo certo. Vocês vão entender por quê. Ô, Du, faz esse favor para nós, né? Vem cá, Du. Isaías fala que, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim diz o Senhor, como o céu, ele é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como a neve e a chuva desce da terra e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra, fecunde e faz brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas antes disso vai cumprir o desígnio que me apraz, diz o Senhor. Está preparado aí? Então bora lá, vem cá, Du. O Du é o único que não vai participar disso, aquele que já participou, não está isento não, participe de também, viu? Preste bem atenção, vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinho? Vamos, gente? Amém? Então põe a mão assim, ó, que nem criança para orar pela comida, isso aí. Tem que fazer, viu? Tem que fazer, vamos lá. A não ser que você seja impossibilitado disso, aí está perdoado. Vamos esfregar as mãozinhas assim, ó, aquece aí. Bora, isso aí. Isso, até ouvir o barulho, isso aí, ó. Aquece, isso aí.
Eu vou dar um comando, eu vou falar assim, ó. Quando eu falar tal coisa, você vai executar o que eu disse. Tá bom? Tá bom? Então vamos lá, prepara 1, aquece mais, vamos lá. Isso aí, prepara 2, aquece mais, prepara 3. E agora você vai e coloca a mão na sua bochecha. Obrigado. Vocês foram melhor que a turma da manhã, contaram para vocês, né? É? Teve gente que fez assim, ó. Ficou indeciso, e aí, que nem da manhã, botou no meio. Bem no osso da queixada, assim, ó. Ai, parece uma dinâmica simples, né? Mas a gente hoje começa pelo fim, e essa dinâmica simplesmente vai revelar o fim da mensagem de hoje. É que a gente, muitas vezes, segue mais o que vê do que o que ouve. Amém? Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 7, verso 24. Abra aí sua Bíblia, é importante que você leia. Se você não trouxe a sua Bíblia de papel, abra aí o seu smartphone, né? Em nome de Jesus. Amém, amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, ela ruiu, sendo grande a sua ruína. Amém até aqui. Você pode dizer assim, mas esse é um texto conhecidíssimo. Eu conheço, ele é autoexplicativo. É mesmo, mas ele também contém segredos lindos e verdades lindas da palavra do Senhor nessa simples parábola. Eu não sei porquê, mas talvez a igreja ela tenha reduzido essa parábola impressionante do nosso Deus a uma simples história infantil. E eu não estou criticando porque é uma simples história infantil, porque eu creio que os maiores pregadores do evangelho são aqueles que pregam para criança. São aqueles que plantam semente para criança. Porque pregar a cruz de Cristo para criança não é fácil não. É uma história meio de terror, né? De pavor. Que um inocente morreu por nossa causa e derramou sangue e ressuscitou dentre os mortos e tal. Então esse pregador infantil, ele é o pregador mesmo. Então eu não estou criticando, mas eu estou dizendo que talvez essa parábola tenha sido simplesmente reduzida a uma simples história infantil. E não é bem por aí, porque ela diz aqui, um construtor construiu sobre a rocha, deu bom. Um construtor construiu sobre a areia, deu ruim. Permita então que o Espírito Santo de Deus, ele ministre no seu coração hoje, amém? Essa história, essa parábola, ela se encontra em Mateus e ela se encontra em Lucas. Essa parábola, ela só existe exatamente nesse pedaço da história, e o porquê que ela está contida nesse pedaço da história, é o que a gente vai entender hoje. Essa parábola, ela faz parte do primeiro bloco de sermões que Jesus pregou e proferiu ali, que Mateus relata. Mateus, se você pegar o livro de Mateus e você dividi-lo, ele vai dar em 5 grandes discursos de Jesus, em 5 grandes pregações de Jesus. Esse Mateus é aquele mesmo Levi, o sujeito, cobrador de impostos, estava lá na coletoria, até que um dia Jesus passa e fala, larga tudo e me segue, e é exatamente isso que ele faz. Portanto, Mateus, ele anuncia a chegada de um rei. Mateus anuncia a chegada de Jesus como rei, aquele Jesus que vem pregar
pregar, anunciar e proclamar que o reino de Deus estava próximo, e portanto arrependei-vos. Essa parábola, ela se encontra no final do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como foi chamado essa parábola. E o mais lindo disso é que ele começa com Jesus vendo a multidão e se compadecendo dessa multidão. Ele se assenta como um verdadeiro mestre, como um verdadeiro rabi da época, e começa a ensinar o seu povo. E ali naquele lugar, Jesus ele então prega o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte, gente, é um verdadeiro rolo compressor. Quem ouve ele não consegue fugir dele, não. É um verdadeiro rolo compressor. Ele descreve arrependimento. Esse Sermão do Monte, ele descreve uma mudança de mente e uma mudança de perspectiva radical. Porque ele fala lá dentro desse sermão, fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Isso é uma mudança de perspectiva radical. Ele não está falando lave, pingue um colírio, tampe de um lado. Não, ele está falando arranque-o. Esse sermão mostra como fica a sua vida e a vida da comunidade humana sob o governo da graça de Deus. Esse sermão não fala mais de um povo que vivia oprimido e escravizado, ou debaixo de uma tutela, de um braço forte que era Roma. Agora Jesus ele prega sobre cidadãos do reino, e não mais um povo oprimido de Roma. Se você não sabe, conhece a história lá de Nero, né? Incendiou e tal. Era bem isso mesmo. Os irmãos que pregavam o evangelho, muitos deles eram pendurados na avenida principal da cidade e tacavam fogo no sujeito. O sujeito ficava no alto lá, pegando bola de fogo. Era um trem difícil mesmo. Alguns eram decapitados, outros, tem história que diz que morriam em tacho de óleo quente, outros crucificados de cabeça para baixo. Então era um povo oprimido, que Jesus se compadece e fala, vocês não estão mais debaixo de Roma não, vocês agora são cidadãos de um reino que é de paz, que é de justiça, que é de alegria no Espírito. Esse sermão é um sermão contra a cultura. Por que é contra a cultura? Porque ele prega amor e paz de um jeito que o mundo não prega. É ou não é, gente boa? Ele fala assim, se alguém te faz mal e te dá na tua cara, você vai lá, mira bem na boca e desfecha a outra. É isso aí? Não. Quem faz isso somos nós, né? Não é isso? Quando o filho apanha no colégio, o que você faz? Filho, quando aquele menino chegar de novo, tu fecha a mão. E antes dele dar, você dá primeiro. Tuf! Ele nunca mais vai fazer isso, é ou não é? Mas isso daí é a cultura do mundo, é a cultura secular. Jesus, ele prega contra a cultura. E ele fala, se um dá na tua face, o que você faz? Dê o outro lado. Jesus fala, que proveito tem você amar quem te ama? Ama teu inimigo. E ora por quem te persegue. Ama teu inimigo. Aí você fala, isso não é para mim, eu nem tenho inimigo. É ou não é? Eu nem tenho inimigo. Isso daí não é para mim não. Jesus, ele coloca Mateus, que era o cobrador de impostos da época, e ele coloca os pescadores incultos que trabalhavam e pagavam imposto para esse cobrador, junto no mesmo balaio, orando assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e vai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Imagina quem paga imposto e o cobrador de imposto orando junto, Pai nosso que estás nos céus. É isso que ele faz nesse Sermão do Monte, é isso que ele faz nesse grande discurso. Jesus amado. Nesse sermão estava reunido 2 grupos de pessoas, ou um misturado de pessoas. Estava ali numa multidão, no meio dessa multidão tinha discípulos,
no meio dessa multidão, tinha pagãos preocupados com as suas necessidades materiais, porque Jesus ele fala, porque estáis preocupados, não vos preocupeis com o que haveis de comer e de beber e de vestir. Ali no meio dessa multidão, então, tinha cristãos convertidos, mas também tinha religiosos conformados. Tinha patrão empregado junto, tinha mestre da lei, tinha gentil, tinha judeu, tinha um povo oprimido, tinha os seguidores de Jesus. Perceba que a história começa com Jesus vendo a multidão, ele se assenta, sobe ao monte, como se assentasse, começa a ensinar. Olha só que coisa linda. Vendo Jesus, isso é uma ação direta de Deus, uma ação do nosso Senhor, um cuidado do nosso Jesus, um cuidado, uma percepção de sofrimento, de dor, de angústia que Jesus teve ao ver aquele povo. E o que isso implica? Implica em tudo, implica que ele se importa, implica que ele se compadece, implica que a vida daquele povo era importante para Jesus, e se a vida daquele povo era importante para Jesus, a minha e a sua vida também é importante para Jesus. E o sermão termina falando assim, que tendo acabado de proferir essas palavras, o povo ficou maravilhado. É bonito isso, porque talvez no início do sermão, a galera estava falando ali, penso eu, né? O que o filho de Maria tem para dizer, né? O que o carpinteiro lá, o filho de José, tem para dizer, olha só. Mas quando o sermão, ele vai chegando no fim, a galera vê que aquilo não era simplesmente conselhos morais ou bons conselhos para uma vida. E eles entenderam que ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Portanto, eles ficaram maravilhados. Aleluia. Temos que entender que Jesus, então, ele falou, ele discursou e ele pregou sobre homicídio e ódio, sobre adultério e desejo, sobre divórcio, sobre juramentos. A gente jura um monte de coisa e ele ensina ali que fala, seja o seu falar, sim, sim, não, não. O que passar disso não procede de mim. Jesus ele fala sobre amor, amar inimigo, perdoar 70 vezes 7. Jesus ele fala sobre a oferta, que no nosso português é trazido como esmola, e fica pesado, fica esquisito para a gente, né? Mas aí a gente oferta. Tem uma galera, né, que por exemplo, ele vai dar oferta, né? Ele vai lá, daí ele olha assim, o sujeito em situação de rua, aí ele vai lá e prepara um esquema todo, bota uma roupa bonita e tal, né, um perfume, e aí ele vai lá e pega aqui assim, ó, estou aqui com esse fulano de tal, e começa a dar alimento para o fulano, aí eu falo, sorri aí fulano, olha aí, está feliz, eu estou dando, é da hora, né? Sendo que a palavra do Senhor diz que o que a mão direita faz, que a esquerda nem fique sabendo. E é bom divulgar essas coisas mesmo, porque a gente arruma mais colaboradores, né? A ação social precisa disso mesmo. Mas não é bem por aí. E aí Jesus, ele então fala nesse sermão sobre ostentação, sobre oração, sobre jejum, sobre confiança. Nesse sermão que Jesus prega, portanto, existe duas perguntas que ficam ecoando dentro de mim e eu tento fazer ecoar dentro de você. Uma dessas perguntas é, quem é este pregador que fez tudo isso? E a segunda pergunta é, qual o efeito desta pregação? Quem é este pregador? Este pregador é aquele que fala a verdade. Este pregador é aquele que dava sentenças e que dava veredito. Esse pregador é aquele que dava sentença, ele estava cansado, queria comer, senta embaixo de uma figueira, e aí ele olha e vê que aquela figueira não produzia frutos. E ele fica então e fala, então seca a figueira, porque tu existe para produzir fruto. E a figueira secou, ele dava sentença, ele dava veredito. Num sábado tinha lá um paralítico, ele olha e fala, levanta e anda. E aí os judeus ficaram doidos, como que esse cara faz isso no sábado? É o nosso dia de descanso.
Os judeus perverteram esse negócio de descanso, os ocidentais, os orientais, eles tudo perverteram o dia do descanso do Senhor. Perverteram de tal forma que um dia eu conheci um sujeito que ele trabalhava para um judeu, e aí, olha só, não fiquem bravos, hein, pasmem, ele ia lá e usava o banheiro, que era o dia de descanso, e aí ele falava para o seu funcionário, agora vai lá e dê descarga, porque eu não posso trabalhar. Esse pregador é aquele que prega contra a cultura, é aquele que prega e ame seu próximo, é aquele que fala perdoe 70 vezes 7, é aquele que fala vamos perder para ganhar, é aquele que fala vamos morrer para viver, é aquele que fala não julgueis para que não sejais julgados, faça tudo que você quer fazer, mas que você faça também ao seu próximo. Esse pregador é aquele que diz que ser feliz não é ser rico, mas humilde em espírito. Lembra? Bem-aventurado são os humildes em espírito, porque deles é o reino. Então esse Jesus está falando que ser rico, ser feliz não é sinal de ser rico, mas sim humilde em espírito. Esse pregador é aquele que fala que estar satisfeito não é o que come muito ou o que tem de sobra, mas é aquele que tem fome e sede de justiça. Tem gente, tem seitas por aí, e está pertinho da gente, que está ensinando o povo a guardar alimento, porque está chegando um tempo pré-apocalíptico, e aí eles falam, guarda alimento, estoca alimento, e a galera está estocando alimento, está apodrecendo alimento, vencendo alimento, mas eu vou guardar alimento, porque falaram que eu preciso guardar alimento, porque vai chegar dias maus. Tem uma galera investindo, um pessoal investindo numa obra geniosa de uma caixa como se fosse um container, uma caixa blindada, que num dia apocalíptico, ou sei lá o que, com uma grande explosão nuclear, essa caixa se arma, vira uma cama, e ali tem suprimentos e água para você passar, sei lá, 2 anos. E a galera está investindo nisso. Está satisfeito. Não é o que come muito ou o que tem até de sobra, mas é aquele que tem fome e sede de justiça. Este pregador é aquele que fala que se você quer ser alguém, sirva. A honra está em servir. Lembra de Filipenses 2,5? Dá um brado aí, quem lembra aí, já sai falando. Opa, isso aí, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aleluia, que não usurpou ser Deus, mas Ele mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, de doulos. Essa palavra no grego doulos fala que é um escravo voluntário, que ama o seu Senhor de tal forma, que ele faz a vontade de seu Senhor com alegria. Esse pregador está falando aqui, quer ser alguém? Sirva. E aí eu tenho que abrir um parênteses. Muitas vezes, a gente confunde trabalho com emprego. É ou não é? Emprego, gente boa, ele é bom mesmo, é necessário. Porque é emprego que você vai lá, põe o seu dedão lá, não é isso? Assina lá, produz, e vai para casa, e descansa, e no outro dia você está lá de novo, e produz, e no fim do mês vem o seu dinheirinho, e paga suas continhas, você passeia, leva a família para comer um lanche, é bênção mesmo, emprego é bênção, não é ruim não. Tem gente que está precisando de emprego, mas tem gente que está precisando de trabalho. E é nesse trabalho que você consegue fazer essa vontade do Pai, e quer ser alguém, honre, sirva. Gente boa, vocês vão ter que me amar, é só o início, viu? Eu fico feliz daqueles que voltaram hoje. Ai, Jesus.
esse pregador, ele fala que é para você buscar o primeiro reino e a justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando para você buscar as coisas atemporais, as coisas invisíveis, e não as coisas materiais, que a traça e a ferrugem corrói. Este pregador é Jesus, que ensina coisas eternas, que ensina coisas atemporais, que tem uns ensinamentos carregados de sensibilidade. Eu citei um exemplo, e vou citar de novo. Muitas vezes as pessoas, principalmente assim alguns jovens, ficam perguntando: quem foi o pastor que te inspirou, que te ensinou, enfim. E eu falo, eu pego um pouquinho de cada um que eu admiro, e eu tento montar isso. Eu vou seguindo bons exemplos. Não, mas quem que é e tal? E aí eu lembrei e falei assim, o meu primeiro pastor foi meu pai. Apesar dele não ser pastor, ele foi meu pastor. Ele e minha mãe, ele me ensinavam as coisas. E eu lembro que eu tinha 7, 8 anos, o meu pai, ele gostava de fazer assim muitas analogias práticas das coisas da Bíblia, né? Então, muitas vezes assim a gente ficava até 4 horas da manhã esperando a luta do Mike Tyson, né? Então, porque o Mike Tyson era o Mike Tyson, né? E aí a gente ficava lá e aí a televisão falava, hoje é a luta do Mike Tyson. E aí vinha umas lutas ruins lá, 11, meia-noite, 1, 2. O Mike Tyson, quando entrava, era 4 da manhã. 6, você tinha que sair para trabalhar ou ir para o colégio. Mas ficava eu e o pai lá para esperar a luta do Mike Tyson. E aí o Mike Tyson entrava e ele dava 2, 3 socos e acabava com o adversário, né? E aí o pai, não tem mais graça esse negócio do Mike Tyson, não, né? E ele, não, mas é o Mike Tyson, né? E nessa ele me ensinava as coisas do reino. E ele falava assim, tá vendo esse lutador aí? Ele tá apanhando. Deu, tá mesmo, ele vai morrer ali, né? E ele falava, não, presta atenção. Ele tá apanhando, mas ele tá bem posicionado. Ele tá se defendendo. E vai chegar uma hora, meu filho, que ele vai dar um soco, vai dar um golpe e ele vai ganhar essa luta. E ele olha pro treinador e fala, não joga a toalha porque eu tô bem. Eu tô me defendendo aqui. E ele falava isso e de repente, o lutador dava um soco e caía, e ele falava, meu filho, é assim o reino dos céus. Vai vir pancada de tudo que é lado, mas você procure ficar posicionado, se defendendo. Não jogue a toalha não. Não desista desse caminho não. Assim vai ter que ser sua vida cristã. E eu tinha 7, 8 anos de idade. O meu pai, eu falei, ele sempre reforma a nossa casa lá, mas ela nunca acabou. Mas já passou por umas 30 reformas. E ele é bom nisso, ele inventa, ele muda. Existe um cômodo hoje aqui, você vai lá o ano que vem, já não é mais esse cômodo, é outro que ele inventou, ele muda. Para você ter uma ideia, de um sobrado ele fez 2 casas, né? E aí uma vez ele estava lá rebocando a parede, e ele falava assim, né? Você vai peneirar essa areia que está aí, né? Mas para que peneirar areia? Não, porque o reboco tem que ficar fininho. Não, mas a areia já está... Não, meu filho não vai crescer boiota nessa terra. Ele falava assim, você não pode crescer boiota não, você tem que crescer sabendo das coisas, né? Aí eu fui lá peneirar areia, né? Menino preguiçoso sabe como é que é. Aí eu fui lá e peneirei, a peleja é grande, né? Sabe quem peneira areia, né? E peneirei areia, e não acabava. Eu falei, quer saber? Eu vou largar isso aqui, vou peneirar só por cima e deixa esse resto aí. E foi isso que eu fiz. Aí o pai chegou, Paulinho, benção, pai. Peneirou areia? Claro que peneirei. Ô, meu filho, graças a Deus, vamos lá que o pai vai ver. Aí foi lá e olhou assim a areia e falou, olha só, o reboco vai ficar bonito, né? Calma aí, meu filho. Aí enfiou a mão assim na areia, e eu do lado já, ixi, vai dar ruim. E aí ele foi enfiando a mão. Na hora que ele pega assim, ele já sente areia grossa, ele puxa e fala, e o que é essa areia grossa, seu miserável pecador? Você vai ter que peneirar tudo de novo. Preguiçoso trabalha 2 vezes. E meu pai era assim. Nesse dia ele foi rebocar a parede lá de casa, e estava em cima da escada rebocando, e meu pai mora ali próximo da onde é o Senai, a Câmara Municipal, e aí tinha um mato muito grande que tinha ali próximo do exército, e de repente um fogo bateu lá, e o fogo começou a queimar, e ele aqui chapando massa, e eu levando massa para ele e tudo. Ele falou, para aí, olha lá. Eu olho o que dele? Olha o fogo. E aí eu fiquei olhando o fogo, e ele aqui quietinho, assim, todo... Tirou o boné assim, secando o suor assim dele. E eu olhava o fogo, eu olhava ele, né? E o fogo. Deu, pai, o que tem o fogo? Presta atenção, olha o fogo. Passou 10 minutos, 20, 30, sei lá, uns 40 minutos.
E eu olhando o fogo, pai, é só o fogo dele. Não, presta atenção naquela árvore ali. Ó. E aí tinha uma árvore que estava longe de onde o fogo começou. E eu acho que era um ipê amarelo, alguma coisa assim. E aí o fogo chegou e consumiu aquele ipê bonito lá. Aí ele falou, o reino de Deus é assim. Vai chegar um tempo que se você não estiver firme, você não escapa desse fogo. Pode estar bonito o que for, se não estiver firme, você não escapa desse fogo. Vamos chapar massa. E aí voltou a trabalhar. O que eu quero dizer é que o meu pai, ele ensinou umas coisas sensíveis da palavra de Deus. O efeito desse sermão deixou aquele povo maravilhado. O nosso português só consegue atingir até esse ponto, maravilhado. Mas essa palavra no grego, no original, fala que essas pessoas elas ficaram atônitas ouvindo esse sermão. Essas pessoas elas ficaram exatamente. Essas pessoas elas ficaram como que atordoadas, elas ficaram como que fora de si, elas ficaram paralisadas, elas sentiram uma profunda admiração, elas sentiram um profundo abalo interior, ao ouvir esse discurso de Jesus. E aí o Senhor então conclui, e Ele fala, aquele pois que ouve de mim estas minhas palavras e as pratica, compararei a ele a um homem sábio, a um homem sensato, a um homem prudente, a um homem frônimos, sensível. Entenda uma coisa, é como que se esta falta de frônimos, essa falta de sensibilidade te faz escolher caminhos errados, te faz escolher caminhos paralelos, te faz construir em fundamentos enganosos, arenosos, não sólido. Perceba que há sempre um contraste nesse sermão. O Senhor ele sempre fala bodes e ovelhas, joio e trigo. Então existe sempre duas espécies de justiça e devoção. Existe dois tesouros, existe dois senhores, existe duas ambições, existe dois caminhos, existe duas portas, existe dois profetas, existe dois professos, existe dois construtores. Sábio, o prudente, o sensato e o tolo. Vamos começar então com os dois caminhos. Salmo 1, ele revela esse conceito, lá no Antigo Testamento, ele revela esse conceito de contraste. E ele fala sobre o caminho do justo e ele fala sobre o caminho do ímpio. Se você não sabe, o Salmo 1 revela todos os outros salmos. Não consegue decorar o restante? Decore só um. Já é o princípio. E o Salmo 1 ele fala que o justo é aquele que se deleita na lei do Senhor, é aquele que dá frutos e é aquele que prospera. E ele fala que os ímpios são aqueles que são levados como a palha pelo vento e é aqueles que perecem. Ele fala que o caminho largo é o caminho fácil. E ele fala que o caminho estreito é o caminho difícil. Ele fala que o caminho largo é espaçoso e confortável. E que o caminho estreito, apesar da liberdade que temos, é um caminho que as suas limitações são claramente demarcadas. Ele fala que o caminho largo, apesar de não ter liberdade nenhum, é espaçoso. Ele fala que o caminho largo é o caminho do eu. E ele fala que o caminho estreito é o caminho divino. Ele fala que o caminho largo é o caminho da autoafirmação. E ele fala que o caminho estreito é o caminho, é a via de Jesus. Ele fala que o caminho largo é o caminho da massa. Mas ele fala que o caminho estreito é o caminho dos poucos. Oh, Jesus, me ajuda a concluir isso, Pai. Oh, Deus. O autor de Hebreus fala que agora é pelo novo
e vivo caminho, que esse novo e vivo caminho termina na vida que é interminável. João fala que Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Provérbios diz que, fala que tem um caminho que parece que é de vida, mas que na verdade te leva para a morte. Caminhos paralelos. Eu sempre uso esse exemplo junto da Camila, que é um exemplo muito bom, que é como se você, um caminho paralelo, ou um caminho com falta de sensibilidade, é mais ou menos esse que eu vou descrever. É como se você pegasse a Castelo Branco sentido interior, sentido Sorocaba. Você pega Castelo, a mesma velocidade que tem para ir é a mesma que tem para voltar. Você passa à sua direita, tem grau à sua direita. Você volta, tem grau do outro lado também. Você tem frango frito desse lado, do outro lado também tem frango frito. Indo para lá tem praça de pedágio. Indo, voltando, também tem praça de pedágio. É tudo verde bonito desse lado e é tudo verde bonito desse lado. Tem placa de outdoor desse lado e tem placa de outdoor desse lado. O que muda a rota é a sensibilidade. E se você vacilar, você vai para Sorocaba achando que está indo para São Paulo. E vai ter vários retornos. Mas a falta de frônimos faz a gente seguir na rota errada. 2 profetas. Se ele fala do falso, é porque tem um verdadeiro. Concorda? Como então identificar? Como então que a gente descobre que é falso? Com uma análise sensível, uma análise de perto, com uma análise sábia, com uma análise prudente, com uma análise frônimos. E aí você vai olhar de perto e vai falar, é lobo disfarçado de ovelha. Como que a gente descobre? Pelos frutos. Pelos frutos. E aí mais uma vez eu recorro ao Salmo 1. E ele fala assim, que aquele que não anda pelo caminho errado, aquele que se deleita na lei do Senhor, ou seja, nos ensinos de Jesus, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo que ele faz, prosperará. Aleluia! Eu quero dizer que esse sujeito que é plantado junto a ribeiros de água, quer dizer que é um sujeito que ele vive sob a fertilização dos ensinos de Jesus, ele se alimenta da seiva da videira, ele produz bons frutos. Os falsos mestres, profetas, eles estão vestidos com uma capa falsa de piedade, uma capa falsa de humildade, mas na verdade eles são lobos roubadores. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, por isso que a gente precisa ter essa palavra cravada no nosso coração. Se você tem uma Bíblia de papel, que ela envelheça em 1 ano, de tanto que você mexe nela, que se perca as páginas, que se rasgue a capa. Se você lê na sua Bíblia de smartphone, que você troque a película todo mês, de tanto que você gasta, de ficar lendo para lá e para cá, e pressionando, e marca texto e tudo mais. Porque se você conhecer essa palavra, esse fundamento, essa rocha, esse Cristo, você vai ter uma análise perfeita, completa, sensível. Porque não é fácil não, meus irmãos. A eles é dado o poder, né? Eles conseguem realizar até manifestações miraculosas. Eles até expulsam demônio. Até expulsa demônio. Profetiza. Mas aí ele chega ao pé do Senhor e fala tudo isso, o Senhor fala, afasta de mim, eu nem vos conheço. Ou seja, toda vez que vocês estavam fazendo isso daí, eu nunca te conheci. Como aquele que sonda mente e coração,
como aquele que diz que antes da palavra chegar à boca ele já conhece, olha para um sujeito desse e fala: eu não te conheço. Você precisa ser sensível, meu irmão. Porque pode operar milagre, pode profetizar, pode expulsar demônio, mas aí você chega perto, você é frônimos, você é sensível, você é sensato, você é prudente. Aí você chega perto, aí você vê, ele é pacificador? Ele é misericordioso? Ele é limpo de mãos? Ele é puro de coração? Ele é faminto e sedento por justiça? Ele é longânimo? Ele é amoroso? Ele é fiel? Ele é manso? Ele é bondoso? Então é lobo. É falso. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Pastor Caio conta uma história, vocês devem ter ouvido, de um perito que conhecia dólar falso. Dólar falso caía na mão dele, ele olhava, é falso. E aí iam lá e analisavam e era mesmo. E aí perguntaram para ele: como você conhece tantas notas falsas assim? Ele falou: não conheço tantas notas falsas. Eu conheço uma só, a verdadeira. O que está fora dessa é falso. Entenda uma coisa, o Senhor ele vem buscar um povo no meio do seu povo. Não basta apenas ter uma confissão correta e nem apaixonada. Esse povo teve uma confissão apaixonada e eles falaram: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu operei milagres, Senhor, Senhor. Não adianta ter uma confissão apaixonada dessa. Mateus 10:32 fala que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que estás nos céus. Romanos 10:9 também fala que, porque que se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, serás salvo. Essa declaração, ela é bíblica, essa confissão, ela é bíblica, mas nem sempre, grave isso, nem sempre são suficientes para garantir o compromisso de alguém com a mensagem do Evangelho. Eu digo isso porque Mateus 15:8 fala: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, entendo eu que o Senhor condena uma confissão apenas verbal. Uma verdadeira profissão de fé em Jesus Cristo como Senhor é impossível sem o Espírito Santo de Deus. Todo, pois, que ouve de mim estas minhas palavras e as pratica, são comparados a dois construtores. Portanto, existe dois ouvintes. Todo, pois, que ouve a minha palavra. Existe dois ouvintes. Um que pratica e outro que não pratica. Um que é obediente e outro que não é obediente. Um que construiu sobre a rocha e outro que construiu sobre a areia. Quem observa não consegue perceber a diferença. Porque a diferença, a única coisa que mostra a diferença está no alicerce, está no fundamento. Não é visível aos olhos. O que é que mostrou a diferença entre uma casa e outra aqui nessa parábola? Caiu a chuva, transbordaram os rios e os ventos sopraram. Ou seja, você pode ter grupos de estudo. Você pode fazer seminário teológico. Misericórdia, a gente faz esse trem aí. Você pode ser um aluno assíduo em escolas bíblicas. Você pode ser um aluno assíduo em institutos bíblicos. A pergunta é: pratica? Porque ouvir você está ouvindo. Pratica? Se não pratica, é só um estudioso. Quem apenas ouve e não age, perdoe, meu irmão, mas o Senhor está dizendo:
Você é o construtor tolo. Jesus. Perceba uma coisa, a comparação que Jesus está fazendo, o contraste que Jesus, o contraste que Jesus está fazendo não é entre cristão e não cristão. Pelo contrário, são dois construtores espirituais que ouvem de mim estas minhas palavras. Portanto, são dois membros da comunidade cristã visível. Ai, Jesus. Ô, Juninho, cadê o Juninho? Olha esse Juninho, está antenado, aleluia, olha lá. Já estava a caminho. Glória a Deus. Me ajuda aqui, Juninho. Toca aí do coração mesmo, irmão. Pode ser essa última do vou construir aí. Presta atenção, meu irmão. Perceba, são dois membros da comunidade cristã que é visível. Ambos leem a Bíblia. Ambos vão à igreja. Ambos ouvem sermões. Ambos compram livros de literatura cristã. O motivo por que tão frequentemente não podemos diferenciar um do outro é que os seus alicerces estão ocultos aos nossos olhos. A verdadeira pergunta a verdadeira pergunta é que, não é que se você ouve esses ensinamentos de Cristo, nem mesmo se você respeita esses ensinamentos, ou até mesmo se você crê neles, mas a verdadeira pergunta é, se você faz o que ouve. Se de fato faz, estão fundamentados na rocha. Estão plantados junto a ribeiros de água. Produz bons frutos. Suportam grandes tempestades. Permanecem inabaláveis. Oh, Deus de glória. Não adianta dizermos coisas bonitas, polidas, ortodoxas, entusiásticas sobre Jesus. Nem se ouvimos suas palavras, nem se prestamos atenção, nem se estudamos, nem se meditamos, nem se memorizamos essas palavras até empanturrar nossa mente. Mas sim, se nós fazemos o que dizemos, e se fazemos o que sabemos. A questão toda é, se o senhorio do Jesus que professamos é a grande realidade das nossas vidas. A Bíblia, ela oferece salvação, oferece o caminho para o reino, que é exclusivamente pela graça. Você pode estar me ouvindo aí e falar, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um monte de coisa, então. Ah, Jesus. Não é em boas obras de obediência, mas é graça pura do nosso Deus, mediante a fé em Jesus, confirmadas, seladas pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem ouve o Evangelho e professa sua fé, pratica o que ouve, tem obras que refletem
esse nosso Senhor. Gravou isso? Se ouve o Evangelho, professa a sua fé, pratica o que ouve, você terá obras que expressam esse Deus. João, ele nos alerta isso em sua carta, e ele diz assim, de os perigos de apenas uma confissão verbal, e ele fala, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, nós mentimos. Aquele que conhece os meus mandamentos e não os guarda, é mentiroso. Tiago também fala sobre uma confissão, sobre um conhecimento intelectual, e ele fala assim, que a gente precisa ser praticante, e não somente ouvintes. Se nós formos praticantes e não ouvintes somente, as nossas obras serão regadas de fé, e a nossa fé acompanhada de boas obras. Ô meu irmão, me ame, que vai ter um exemplo duro agora. Essa semana o nosso país passou por uma vergonha, um vexame total. Uns concordam que não, outros apoiam, tem que ser assim mesmo. Bom, aí é de cada um. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo com a soltura do Lula. Mas eu também não concordo com muita ação daquele que está lá no governo também. Uma coisa que eu fico vendo é os irmãos batendo na rede social. Aê, aguenta aí, o homem está solto, como se ele fosse o Messias Salvador, o curandeiro. Aí o outro vai e rebate, bandido tem que estar preso, é morto, e fica uma guerra nas redes sociais. Eu fico pensando, se ele um dia encosta o carrinho ali, ó, e entra nessa porta aí. Ei, e aí, obreira Lu, o que você faz, hein? Homem, entra aí, o que você faz, hein? Recebe a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ou dá logo uma bicuda, miserável pecador, fica enganando a gente. Como que a gente recebe um homem desse aí? É com sensibilidade ou com as nossas armas? Portanto, aquele que ouve, que guarda, que pratica os meus ensinamentos, diz o Senhor, é comparado a um construtor frônimos. Jesus, então, ele apresenta ensinos divinos, não apenas bons conselhos. Ele nos incentiva a renunciar uma cultura secular, uma cultura de ódio. E ele nos ensina falando assim, que tem um caminho que é espaçoso, que é largo, que leva à perdição, e que nos dias da tempestade ele rui, e é grande a sua ruína. Mas ele apresenta um caminho de vida para nós, que é contra a cultura, que é estreito, que é difícil, é apertado, mas que leva a vida, que produz bons frutos, e que nas tempestades que virão, e elas virão, você pode esperar, permanecem inabaláveis, inabaláveis, porque o seu fundamento que não é visível é sobre a rocha eterna. Baixa a luz, irmão. Oh
Deus, Santo Deus de Israel, Tu és a nossa rocha eterna, Tu és a nossa torre segura. Não permita que os nossos pés vacilem. Derrame sobre nós da Tua graça. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa construção deficiente. Firma no Senhor em Ti. Firma no Senhor em Ti, Pai, para que a gente possa suportar as grandes tempestades, seja elas espirituais, seja elas políticas, seja elas financeiras, seja elas as enfermidades. Não importa as tempestades que virão, pois nós suportaremos, pois estamos alicerçados no Senhor. És incomparável. Oh, Jesus, guarda o Teu povo. Guarda o Teu povo, em nome de Jesus. Dê uma semana, Pai, de graça, de alegria, de convicção, de certeza que Tu és Deus e que nada passou oculto aos Teus olhos. O Senhor é a justiça, em nome de Jesus. Que a graça do Filho, que o amor do Pai e as eternas consolações desse Espírito Santo, que é tudo que nós temos, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém.